quem não me conhece, eu sou Célia Ribeiro Alves, sou diretora de cena, sou terapeuta holística, trabalho com várias técnicas e faço diversas outras coisas que qualquer dia eu conto mais. É importante contar que sou diretora de cena e terapeuta para as pessoas entenderem o meu viés nesse trabalho que eu chamo Você Pode Gravar. Mas hoje muitos profissionais gravam vídeos. E a gente tem alguns números assim que deixa claro que os profissionais que ganham melhor são os que gravam vídeos, indiferente se ele oferece um produto ou um serviço. Esse destaque do vídeo tem muitas explicações, né? Os estudiosos do audiovisual podem até falar mais, mas é interessante entender o porquê isso acontece, por que o vídeo chama tanta atenção. E é disso que eu queria falar um pouquinho para vocês, né? O vídeo, não sei se vocês sabem, ele começou há pouco tempo, né? Ele é uma tecnologia relativamente nova. O vídeo começou no início do século XX, né? Nós estamos no século XXI, mas no início do século XX começou essa ideia de vídeo, que antes do vídeo veio a fotografia. E o que é um vídeo? Nada mais que uma sequência de imagens fixas, se a gente for pensar tecnicamente. Mas não precisa se assustar, não vou ficar tão na técnica, é só para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês. Por que o vídeo chama tanta atenção? Porque esse movimento de imagens tem um poder sobre a gente. Isso meio que hipnotiza as pessoas. E por isso que o vídeo ele funciona tão bem. A gente pode entender essa hipnose que o vídeo acaba fazendo quando a gente vê crianças assistindo desenho, né? Parece que elas estão sendo sugadas por aquele vídeo e ficam ali assistindo e não prestam atenção em outra coisa. Pode acontecer o que for ao seu lado, que o olhar tá fixo no vídeo. E não é só criança, né? Já vi muito adulto, muito compenetrado ali, olhando para o vídeo. Por quê? Porque ele tem um poder, né? Às vezes a gente fala, mas tal coisa é chato. Quando é vídeo, a pessoa presta atenção. A gente fala, tantas horas olhando para o vídeo é muito tempo. Mas a gente assiste filme de 3 horas. 3 horas e pouco. Quem nunca assistiu filmes tão longos assim? Ou maratona séries, fica ali 4 horas, 5 horas maratonando uma série, não é? Quem que não fez isso, né? Então é por quê? Porque esse é o poder do vídeo. Claro que uma história, toda história, né? Ela nos puxa mais. A história, ela traz um encantamento, esse encantamento que as pessoas sentem. Bem-vinda, Su, boa noite. Esse encantamento que as pessoas sentem com a história, e ainda mais uma história em vídeo, né? Uma história mostrada no teatro, ela chama atenção. No vídeo, ainda mais, porque toda a história ela puxa a gente a se conectar. Então essa ideia de imagem e movimento para o cérebro chama muita atenção. O cérebro ele presta atenção no movimento das imagens e chama mais atenção dele ainda quando alguma coisa muda na imagem. Isso tudo vai servir de base porque eu vou explicar depois. Por que isso acontece? Quando ele está vendo, o cérebro quando está percebendo uma imagem em movimento, ele vai se acostumando com aquela imagem. Tudo que fica na imagem, o cérebro acaba não prestando tanta atenção. Tudo que muda, o cérebro se atenta mais. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está fazendo vídeo e, de repente, ficar dançando, balançando para lá e para cá. Porque esse é um tipo de movimento que não é atraente. É um movimento que acaba sendo cansativo. Por isso que essa coisa de dançar em pêndulo, né? Alguns professores, quando estão começando o processo de dar aula, ou pessoas quando têm que gravar alguma coisa e estão nervosas, fica nesse balanço. Então, tem que tomar cuidado com esse balanço, porque ele sim pode incomodar quem está assistindo. Pode ser um balanço hipnótico que não é positivo. Tem alguns movimentos hipnóticos que o vídeo faz e que segura a nossa atenção, que são positivos, mas esse balanço para um lado e para o outro, que a gente vê algumas pessoas fazendo, às vezes a gente tem cursos pela internet e tal, que se a gente vê a pessoa fazendo esse balanço, a gente precisa pensar nele, cuidar e ter consciência do corpo nisso. E eu vou dar um exercício depois para vocês, bem legal, que ajuda nessa consciência. A consciência corporal,
todo o trabalho de consciência corporal que eu desenvolvi vem do teatro. O teatro me ajudou muito, porque além de diretora de cena e terapeuta, eu sou atriz, né? E trabalhei muitos anos com teatro. Trabalhei com vídeo também, com cinema, mas trabalhei muito com teatro. E o teatro, ele te dá uma consciência corporal de você estar inteiro, com o corpo inteiro, fazendo qualquer coisa. Eu tô aqui gravando, vocês estão me vendo basicamente da cintura para cima, mas todo o meu corpo tá falando com você. Isso quem te dá é o teatro. Então, até semana passada, eu tive aqui com a Léa Albuquerque, maravilhosa, e falamos do teatro terapêutico, que é uma experiência muito rica, que nós desenvolvemos lá no Teatro Barracão em Cena, aqui em Curitiba. Então, mas o teatro, você pode fazer teatro aí onde você estiver, porque essa consciência corporal que o teatro traz é muito, muito rico, né? E aí, muitas pessoas vieram me perguntar muitas coisas. Vira e mexe, eu recebo perguntas, e eu já digo a você que tá aí, se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Que fala assim, como que eu faço para começar a gravar? Né? Eu nunca gravei nada, eu quero começar. Como eu faço para começar? E a minha resposta é simples, mas também provocativa. Você começa começando. Você, poxa vida, você não respondeu nada. Não é que eu não respondi nada, é que às vezes a gente acha que para começar precisa fazer uma coisa gigantesca. E não precisa. A gente precisa começar com aquilo que a gente tem na mão. Eu falo sempre isso, mas eu gosto de repetir porque é uma coisa que pode parecer óbvia para uns, mas não é para todos. A gente começa com o que a gente tem. Então a gente começa com o celular, com o fone do celular e é isso. E com a luz que você tiver naquele local. Com algum cuidado para que a luz não fique forte demais ou fraca demais. Mas basicamente é assim que você começa. Então a gente começa pelo começo. Se você ainda não tem coragem, de repente, fazer uma live, tem muitas pessoas que hoje têm medo de participar de reuniões virtuais, que agora virou moda, né? Todo mundo faz. Então, eu sugiro que você comece pensando no enquadramento. O que é isso? Aqui eu tenho um enquadramento que é próprio do Instagram, que é esse enquadramento comprido, vou dizer assim, né? Se você for lá no YouTube, vai lá no meu canal do YouTube e tal, você vai ver que o enquadramento lá é retangular, deitado, né? É outro tipo de enquadramento. Então você pensa primeiro ali, para ver o que você quer enquadrar. Que nem aqui, eu sei que não dá para fazer um grande plano, eu poderia até fazer, mas seria ficar mais distante do celular para isso. Então, eu aceitei que é esse o plano. Então, você pode ver aqui, ó, eu pensei, tem os quadros ali, tem a mesinha com a flor, eu pensei nisso. Não é uma coisa que foi ao acaso, é uma coisa pensada. Então, tem um quadro que eu desenhei para mostrar para vocês. Né? Poderia ser outro? Poderia, mas eu pensei nesse quadro e eu vou preencher ele com alguns elementos. Poderia não ter nada e tá tudo certo, poderia não ter nada, eu ter mais centralizada de repente, mas eu escolhi esse quadro que me agrada. Tá bom? Então é isso primeira coisa pra gente pensar. Depois, aí pensa se seu áudio tá funcionando. Porque às vezes o cabo do seu fone não tá funcionando e aí você precisa pensar e testar, tá? Então faz primeiro o gravado, porque se você gravar primeiro, você vai saber como que tá tudo funcionando, né? Aí você testa e ouve, porque às vezes você tá usando, achando que tá funcionando e ninguém tá te ouvindo. Que nem aqui antes, no comecinho eu perguntei para quem tava ali, estão me ouvindo? Aí me falaram que ok, estão me ouvindo. Se tiver algum problema de áudio, vocês podem me avisar, que aqui a gente tá ao vivo. Quando eu gravo tudo primeiro e depois eu verifico se meu áudio ficou bom. Então, para gravar são essas coisas básicas. Se a câmera tá gravando e onde que ela joga quando ela grava. No seu celular, você geralmente vai para um lugar só, né? Você acha com facilidade. Se é uma câmera mais moderna, tal, aí você tem que saber como que ele guarda ali a sua imagem. Tudo bem. E aí se você vai editar ou não, mas isso é um próximo passo. Geralmente, quando a gente está começando, a gente grava do começo até o fim. E aí assiste, vê se tá legal, se o áudio tá legal, se a luz tá legal, se o enquadramento tá legal, né? A gente tem que tomar cuidado para não ter muito teto, que o teto é o quê? Tá acima da minha cabeça. Isso tudo a gente chama de teto, né? Tecnicamente. Ou se não tá cortando metade da minha testa,
Porque cortar um pouquinho da cabeça, dependendo do que você quer, até pode. Agora não dá para cortar metade do olho, porque aí vai incomodar muito quem assiste. E a gente tem que tentar agradar quem assiste e não incomodar. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso. E aí, uma coisa que é mais importante do que essas coisas técnicas é a sua motivação. O que é motivação? É o motivo para a ação. O que você quer falar? O que você quer ensinar? O que você quer expor? Você, por exemplo, pode ensinar uma história de vida. Você quer expor essa história de vida. E claro que as histórias de vida geralmente trazem ensinamentos. Mas você quer expor essa história de vida? Então pense nela. Pense no começo, meio e fim. Mesmo ela sendo sua, pense o que ela quer dizer. O que é importante? Quais os pontos chaves dessa história de vida que você quer trazer, tá? Então, é importante esse conteúdo e essa motivação desse conteúdo, né? O que você quer ensinar? Você quer ensinar alguma coisa? Precisa de uma estrutura um pouquinho mais rígida, porque ensinar requer alguns cuidados maiores. Mas se você quer só falar... se você quer só falar de uma história, ó, a Su falou uma coisa interessante, tem a ver, né, que eu tô falando. Dar a entonação na voz muda uma narrativa, exatamente. Se eu chegar para vocês e falar, tem uma fofoca daquelas para contar, vocês já vão, opa, quero ouvir. A gente sempre quer ouvir uma história um pouquinho mais, né, estimulante, vamos dizer assim. Então é isso. O que eu quero, como que eu quero usar o que eu tenho para contar essa história. Depois eu vou falar algumas formas de gravar, mas daí é mais para gravação. Mas quando é ao vivo também dá para usar essas técnicas, tá? Que mais? Um conteúdo. Por exemplo, eu quero ensinar inglês, tá? Então, como que eu vou passar esse conteúdo? Não tem um único jeito de ensinar inglês, tem outras formas. Qual a sua forma? Então, é isso que é interessante a gente pensar. Qual a sua forma de ensinar esse conteúdo? Então, pense nisso primeiro. E aí fica mais fácil de a gente desenvolver esse processo. Ou, de repente, eu quero expor para vocês uma música. Acabei de compor uma música e quero expor para vocês. Qual a melhor forma, né? Música, a gente tem que cuidar um pouquinho mais ainda do áudio. Então, é uma coisa a se pensar. Não pode ser de qualquer forma. Música, eu preciso cuidar desse detalhezinho que é o áudio, que é um detalhezinho muito importante, né? Um vídeo sem áudio, a gente joga fora, né? Um áudio sem vídeo, né? Também posso usar só o áudio em alguns lugares, mas a gente tem que pensar com muito cuidado, muito amor ao áudio, né? O áudio, existe uma coisa curiosa que, né, no começo das gravações, que não era em vídeo ainda, era em película, né? Era um monte de fotograma, de fotografia, né? Quem gente mais da antiga vai saber. Era uma sequência de fotografias. E aí não tinha o áudio que a gente chama hoje de som direto. Por que é som direto? Porque você grava o vídeo e o áudio juntos, né? Já consegue ter sincronizado. Antigamente não tinha isso, então só se gravava a imagem. E aí tinha as legendas lá, né? Os quadrinhos com texto no meio pra gente entender o contexto e tudo mais. Então, o som, ele veio ser o que é hoje muito tempo depois, né? Esse cuidado com o áudio, as técnicas de captura de áudio, os microfones, eles vieram muito tempo depois do que a captura de imagem. Mas no advento do vídeo, aí sim se aumentou esse cuidado com o áudio e foi melhorando cada vez mais. Se a gente assistir um vídeo antigo, né? Não precisa nem ser de tantos anos atrás, mas vamos pensar um áudio da década de 70. Não é tanto tempo, mas também não é tão novo. Da década de 70 é um áudio com mais ruído, é um áudio diferente. Hoje, eu aqui com esse meu celular e com o meu fone, tenho muito mais qualidade, né? Então, oi Cláudia, seja bem-vinda. Oi Lari, seja bem-vinda. Então, assim, hoje eu com o meu fone de ouvido e com o meu celular, acabo tendo muito mais qualidade de imagem e vídeo do que a gente tinha 40, 50 anos atrás. Mas isso faz parte da tecnologia. Então, já que a gente tem um bom áudio, a gente tem que cuidar muito do nosso áudio, sim. Não pode deixar ele para escanteio, né? Eu tenho vários amigos que
cartão áudio e tal, e que às vezes eles sofrem com as nuances, né, da voz das pessoas, dos professores, das pessoas que estão gravando. A gente tem que ter esse cuidado. E a gente tem que ter esse cuidado com quem está ouvindo também, com quem está vendo. Né? Se eu der um grito aqui e você aí do outro lado tiver com fone de ouvido, isso vai te agredir. E eu não quero isso, com certeza. Então, sim, a gente tem que ter todo o carinho e cuidado com o áudio. Não só com a imagem, falei um pouquinho do quadro, né? Mas falei um pouquinho do áudio. Tem microfones hoje maravilhosos que seguram bastante o ruído. Mas, claro, antes de gravar, vamos tentar cuidar de estar num ambiente mais silencioso possível. Se você está numa casa, que nem eu estou em casa, converse com as pessoas da casa, para não ter batida de porta e tudo mais. Tem coisas que a gente não consegue segurar, que eu brinco muito, né? Que eu tenho uma reunião de cachorros aqui na esquina da minha rua, então essa eu não tenho o que fazer, porque é fora da minha casa, não consigo controlar. Eu tento um horário que é melhor, por isso que eu faço a live esse horário também, porque o silêncio está imperando um pouco mais. Então, todos esses cuidados são importantes, tá? Indiferente se é na tua casa ou se é numa grande produção. Numa grande produção, vai ter uma produtora que vai lá no ambiente, vai conhecer que ambiente é esse, vai conhecer se existe uma obra do lado, vai saber alguns detalhes de áudio para ajudar na hora de gravar. Mas se for uma produção simples em casa, também dá para ter esses cuidados, tá? Você daí encarna a produtora também, que é a pessoa que cuida de todos os detalhes. Então, vamos pensar, se você quer gravar uma receita, que delícia, hein, Márcia? Quando você vai gravar aquela receita maravilhosa, que só você faz, bom, todas as receitas que a Márcia faz são muito boas, tá? A Márcia é minha irmã, ela tá por aí. Então, como que você vai gravar, né? Então, se você vai gravar uma receita, de repente até uma receita para mandar para uma pessoa que você gosta. Viu, Márcia? Pode mandar para mim uma receita gravada, eu vou ficar bem feliz. Então, como você vai fazer? Você só vai mostrar os ingredientes? Você vai mostrar um pouco você lá na sua cozinha? Então, isso tudo dá para pensar. E eu indico para as pessoas que gravam receitas que apareçam um pouquinho no vídeo. Não precisa aparecer o tempo todo, mas que apareçam um pouquinho. Porque é muito legal para quem está assistindo ter com quem conversar. Conversar entre aspas, né? Mas eu sei que aquela pessoa existe, eu vejo a cara daquela pessoa. E às vezes a gente vê um vídeo porque a gente vai com a cara da pessoa que começou a falar. Então isso é muito importante de se pensar assim, tá? Apareça você um pouquinho, né? Apareça do lado depois da receita pronta, apareça no começo para mostrar os ingredientes e depois no processo você mostra só como que é o passo a passo, tá? É uma forma de se fazer, tá? Você pode apresentar também um texto teatral ou um texto filosófico, também é uma forma para você gravar seu vídeo. Então, existem vários temas que podem ser usados, né? Não tem um tema único, tem muitos temas, mas seja o tema que for, seja ou ensinando um conteúdo ou mostrando, né, uma música, um texto, tenha cuidado com esse conteúdo. Seja amoroso com esse conteúdo também, com áudio, com vídeo, mas com conteúdo. Por quê? Para você não jogar tudo de qualquer jeito, né? Correndo, com pressa. Mostra, se é um passo a passo, mostra o passo a passo. Volta no passo a passo. Quer dizer, tem várias formas de você fazer isso, né? Mas uma coisa que é interessante, que, como eu já falei, do áudio, do vídeo e do conteúdo, isso tudo tem que... É como se fosse uma engrenagem. Os três têm que andarem juntos. Bem cuidados, mas andarem juntos. Então, não dá para descuidar com a técnica. A técnica sempre é importante. Estou falando o que eu acho das trilhas. Olha, trilha é uma coisa muito... Tem que ter um cuidado com a trilha. Você pode usar trilha? Pode. Mas o que a trilha faz, depende do que você vai gravar, é datar muito o seu vídeo. Ontem eu recebi um vídeo que tem já uns 7, 8 anos. E tinha o trilho o tempo todo. Eu acho que muitas vezes fica muito cansativo. Você pode começar com uma trilha e depois terminar com uma trilha. Ou assim, por exemplo, no caso de uma receita. Quando a pessoa
né, que é a principal lá, não tá aparecendo, pode ter a trilha. Mas quando volta para a pessoa, essa trilha tem que ficar ou bem no fundo ou não ter trilha, para você ter nuances. Porque como eu falei na imagem, tudo aquilo que repete o cérebro para de prestar atenção, ao final de um vídeo muito longo, com trilha o tempo todo, isso tá te cansando e você nem sabe o que é. Você sente que alguma coisa está te incomodando no vídeo, mas você não sabe o que está incomodando. É a trilha. E tem trilhas que são muito datadas, são de uma época X. Então depende, se você quer deixar datado o seu conteúdo, né? Até tudo bem. Agora, se você não quer, isso pode ser problemático para você. Então pense com muito cuidado. Ou tem que ser uma coisa muito soft, assim, muito suave. Ah, looping da trilha, exatamente. O looping da trilha cansa muito, porque aí, quando você vê, você tá prestando atenção na hora que vai dar o looping. Looping é o quê, gente? A trilha é a música, tá? Pra quem não conhece esse termo, mas trilha é a música. Então, você põe uma música, geralmente sem letra, por favor. Então, vai acontecer a música, 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 música. Chega um momento que ela é curtinha, ela acaba. E aí ela começa de novo. E aí você percebe essa emenda. Tem gente que faz muito bem essa emenda, editores e tal, mas isso aparece muito no vídeo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque acaba tirando o foco do que você quer falar ali, do seu conteúdo. Então é muito. Tem que ter um cuidado, assim. Não tô falando que é proibido, mas tem que ser usado com parcimônia, eu diria, né, Su? Então, a Su também é diretora, uma super diretora, qualquer dia vai estar aqui comigo conversando, né, Su? Mas então esse é o cuidado com a trilha. É que nem sons repetitivos, né? Eu tenho assim uma sorte que em volta aqui da minha casa tem um monte de obra acontecendo. Então é serra, betoneira, é isso e aquilo acontecendo durante o dia todo. Então, não adianta eu querer brigar com isso, porque só se eu deixar isso no meu áudio, vai cansar muito a minha audiência. Então, eu tenho que cuidar com ela, tá? Cuidar para ver se isso tá incomodando ou não, tá bom? Então, eu vou hoje passar uma técnica para vocês. Lembra que eu falei da questão do pêndulo, né? Do professor que se balança, principalmente quando tá em pé, fica trocando de pé, balançando. Ó, se eu ficar aqui assim, ó, 3 segundos, vocês já vão estar de saco cheio e falar: para, Célia. A Cláudia Costa também é uma grande produtora, diretora maravilhosa, perguntando aqui se é bom usar trilha instrumental. Se for usar trilha, é melhor que seja instrumental. Mesmo se for usar instrumental, cuidado para ela, primeiro, não ficar muito alta, ela tem que ficar bem de fundo mesmo. E segundo, para ela não ser muito datada, então não ser uma trilha muito conhecida, uma música muito famosa, tem que ser uma coisa bem soft, que ela vai ficar mais tranquila ali para não competir com quem tá falando, tá? Então acho que esse é o cuidado. Pode usar, mas cuidado para não exagerar, né? Porque é tão legal assim, você tá ouvindo um vídeo, aí de repente começa uma música no meio do vídeo. Aí te dá aquela coisa, ai, vai acontecer alguma coisa diferente. Que legal. Então é isso que a gente precisa pensar, né? Para ter esse equilíbrio de coisas, né? Trilha num vídeo muito longo o tempo inteiro acaba cansando. Porque às vezes você quer dar uma trilha dinâmica para mostrar que aquilo é dinâmico, arrojado e tal, mas fica tanto tempo que no final ela já não cumpre mais esse papel. Então é essa nuance que precisa ter. Tudo bem? E cuidado com os direitos autorais, que é uma coisa bem importante na trilha. Hoje, vou dar uma dica legal para vocês, lá no YouTube, eles têm uma lista de trilhas que eles disponibilizam para quem vai fazer vídeos e é gratuito. Então, se você precisa de trilha para o seu vídeo, vai lá no YouTube, que lá tem, e você baixa, é gratuito, eles não vão te cobrar nada, e você só tem que dizer que é aquela trilha de onde você tirou, tá? Então, é sempre cuidar com o direito autoral, usar a trilha, mas colocar lá colocar lá de onde veio, de quem é, né? Que nem eu tive a alegria que meu filho fez uma trilha para mim, para uma vinheta que eu fiz, e até se quem vê lá no meu canal os vídeos do terapêutico, né? Do terapia e arte, da parte mais de terapia, vai ver, tem uma trilha lá, foi meu filho que fez. Mas se você olhar na descrição do vídeo, vai estar lá, trilha, Heitor Schumann, tarará, tarará. Então, tem que pôr, é importante, tá bom? Então, agora eu vou dar uma técnica para vocês,
Principalmente para quem vai gravar em pé, mas para quem grava sentado também é importante ter essa noção. Mas o exercício é em pé. Não precisa fazer agora, mas pode guardar para fazer para quem quer gravar em pé. Então, o que é importante? Eu falei, né, que a técnica de ficar em pé, com uma base bem boa, vem do teatro. O teatro, eu sou suspeita para falar, mas dá técnicas de consciência corporal que são muito importantes para todo mundo, principalmente quem vai gravar vídeo. Então, parece uma coisa boba, mas muitas pessoas na frente da câmera não conseguem ficar em pé. Você fala, como assim, Célia? Como que as pessoas não conseguem ficar em pé? Se eu vejo as pessoas em pé. Ficam em pé, mas não em pé com qualidade. Bom para o vídeo. Ficam em pé, balançando. Então, a gente tem que pensar primeiro os pés plantados no chão. Mas esse plantado no chão, não é que a pessoa vai ficar pesada e dura no chão. Ela precisa estar leve para dar um passo, se for necessário, mas precisa estar firme. E essa firmeza dá na consciência corporal. E que daí não é só no pé, é em todo o corpo. Toda a coluna alinhada, pensando em pé e quadril como bases de apoio. No caso, eu estou sentada, meu quadril é uma base maior de apoio do que meus pés. Mas pensar nesse corpo reto. E isso ajuda muito na hora de gravar. Então, com os meus alunos de teatro, eu peço para eles caminharem na sala pensando, pisando, né? Calcanhar, ponta, desenrolando o pé. Serve para todo mundo. Então, você vai andando, calcanhar, ponta, andar uns 5 minutos pensando nessa consciência do pé no chão. Calcanhar, ponta, tá? Que aí você pensa que você está distribuindo o seu pé, o peso, né, do seu corpo no pé. Calcanhar até a ponta, sobe, calcanhar até a ponta. Isso já dá uma consciência do seu corpo se deslocando, né, e trocando de peso de um pé para o outro. Depois de um tempo fazendo calcanhar ponta, você vai fazer o contrário. Ponta, calcanhar. Ponta, calcanhar, ponta, calcanhar. Aí você vai, claro, andar de costa. Então vai começar pondo a ponta do pé no chão e vai até encostar o calcanhar no chão. Então, ponta, calcanhar, né? E vai andar de costas. Cuidado, né? Para seja um lugar aberto que você possa andar. Mas para que isso? Para você poder ter essa ideia de peso do corpo dividido nas solas dos pés. Porque aí quando você for parar em pé, você vai ficar firme, mas não pesado, né? Firme, mas não se desequilibrando. Você já viu aquelas pessoas que ficam em pé, numa palestra às vezes, até gravando vídeos, mas e se desequilibram? É porque ela não tem essa consciência muito clara. Então precisa ficar com os pés, né? Mesmo as mulheres que usam salto, se a gente não tiver essa consciência muito clara, a chance de a gente cair de salto é muito grande. Então essa técnica é boa para todo mundo, não precisa ser só para quem vai gravar em pé, tá? Então, eu peço para vocês testarem e depois me contarem como foi essa técnica, tá? Porque para parar em pé no palco, a gente vê um ator que é novo, que está começando, porque ele não consegue parar em pé no palco. A primeira coisa que um professor de teatro olha, como está sua postura em pé. Né? Às vezes a gente se curva muito para frente, às vezes fica muito para trás, então a gente tem que alinhar, é importante esse alinhamento, tá? Então faça esse exercício e depois vocês me contam, tá? E aí, depois que você fizer esse exercício e estiver bem firme, leia um texto em pé. E perceba como está o seu balanço, se existe balanço, se os pés estão lá, se você sente esses pés que abriram, né, nesse exercício, firmes lá no chão, tá? Que é para isso que serve esse exercício. Importante ficar com os pés bem firmes. A Su tá falando aqui que o movimento pendular tira a atenção do vídeo, tira mesmo, porque cai naquilo que eu falei lá no começo. O cérebro, ele tá prestando... Primeiro assim, o primeiro momento que ele vê uma imagem, ele analisa ali o geral da imagem. Depois, ele vai só analisar o que muda na imagem. Porque aí ele vê que eu não preciso ficar vendo 1000 vezes o meu quadro de gatinho lá do fundo. Porque eu já vi. Assim que eu já vi, o cérebro captou aquela mensagem, a não ser que o quadro caia. Aí todo mundo vai ver, né? Então, porque é o que muda.
Num movimento de pêndulo, o que acontece? No movimento de pêndulo é um movimento que vai hipnotizando a pessoa que está assistindo, mas hipnotizando negativamente. Por quê? Ela vai parar de prestar atenção no que eu estou falando e vai ficar só prestando atenção no movimento. É igual com uma pessoa que repete a mesma palavra muitas vezes. É uma coisa natural de acontecer, mas a pessoa fala né. Você fica contando quantos né essa pessoa falou. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Se a gente quer fazer um movimento que se repete, que vai ajudar, ou cuidar para não fazer se vai atrapalhar, certo? Então essa é a importância de cuidar dos pés no chão e de não fazer movimento pendular. Outra coisa que eu tenho visto bastante, porque eu tenho feito muita reunião, eu dou aula por vídeo, atendo por vídeo e tal, que a gente precisa tomar muito cuidado e que é muito desagradável, sobretudo quando você faz reunião, videoconferência, essas coisas, mas em live eu já vi também, é a câmera mexer. Vocês podem ver que minha câmera tá ali paradinha. Não mexo mais, né? Posso ajustar uma vez e não vou mexer mais. Por quê? É muito desagradável, você tá vendo alguém e a câmera dela tá ali chacoalhando, balançando muito, parece que tá dentro do trem. Porque você tem que fixar a sua câmera, não importa se é reunião de trabalho, se é aula, o que é. Fixa a câmera, arranja um jeito de fixar. Hoje em dia tem 1001 coisas para isso, né? Existem muitos aparelhos, coisa de colar atrás do celular, existe no tripé, existe uma base que pega assim um celular e segura. Não sei, inventa a sua. E hoje mesmo dá para inventar. Na internet, se você digitar aí como fixar meu celular, tem 1001. Eu já vi até com clips. Você entortar o clips, põe o celular e ele fica paradinho, coisa mais linda. Mas não deixe o seu celular ou sua câmera, seja o que for, mexendo muito. Um pouco de movimento na câmera pode até ser interessante. A gente vê no cinema, né? Às vezes a câmera seguindo a pessoa. Tem um movimento, é até interessante. Muito movimento é cansativo. E tem pessoas que são tão sensíveis que tem crise de labirintite e coisas do gênero. Não tô exagerando, não, é verdade. Então, cuide se você está conversando com outra pessoa, mesmo que não seja gravado, seja só uma conversa por WhatsApp, né, por vídeo. Cuidado. Se você precisar mexer, mexa, mas não fica mexendo o tempo todo, porque depende do que pode incomodar muito a sua audiência. Então, a gente tem que cuidar da nossa audiência, né? Com os detalhes, né? Acho que é importante a gente cuidar dos detalhes, sim, e ter muito cuidado e carinho com quem a gente quer falar, né? Então, câmera paradinha. Mexer só se for necessário, é evidente, né? E aí, uma coisa até que eu já falei em outras lives, mas por que tudo isso? Porque agora o mundo é digital, não há o que fazer, né? Diferente de brigas, de gostar ou de não gostar, a gente está numa situação que os trabalhos estão sendo feitos dessa forma, de um dia para a noite a gente teve que cair no mundo digital, o olhar está no digital. Quem tiver no digital vai acessar mais pessoas. Se você pretende acessar, seja para bater papo, seja para fazer amigos, seja para falar do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, você tem que olhar para o digital com cuidado e com carinho e pesquisar e conhecer o máximo de técnicas possíveis. Por isso que eu tô aqui passando para você, junto com vários amigos do audiovisual que me acompanham aqui, vários olhares, né? Porque na minha experiência de diretora de cena, a gente via muito isso, muitas dificuldades. Claro que hoje a gente tem uma coisa a mais, né? Porque muita gente está em casa e aí precisa ser o câmera, o editor e tudo mais. Quando eu trabalhei, eu cuidava só para a pessoa falar, mas eu dou muitas técnicas de como falar, a melhor forma de falar, né? Vocês podem ver que eu tô aqui, ó, sempre tomando a minha aguinha, que é importante, porque a garganta vai secando e é importante hidratar, né? Os nossos professores nas videoaulas, a gente sempre cuidou muito para sempre ter água e cuidar da voz, como fala e tudo mais, tá? Então, já que o mundo é digital e que não vai dar mais para fugir, a gente não vai voltar atrás nesse sentido. A gente evoluiu 5 anos em 3 meses, mas não vai voltar. Não dá para pensar que amanhã tudo vai voltar como era antes, 3 meses atrás. Não vai, né? A gente sabe que as coisas só vão para frente. Para trás,
não vai ter jeito, né? Então eu sempre digo, treine muito, treina, manda para uma pessoa de confiança, manda para 2, 3 pessoas que você confia, para ver o que ela diz, o que ela acha, o que pode melhorar, né? Podem me fazer perguntas aqui, mandem as suas perguntas para mim. Pode mandar tanto lá no meu site, terapiaarte.arte.br, pode mandar aqui mesmo, pode mandar no Facebook, tem vários meios de me mandar mensagem. Então, tem dúvida, pensou em fazer? Pode me perguntar, que dentro do possível eu vou respondendo todas sim. Nas lives pode perguntar que eu vou responder, vou falar, tá? Mas é importante a gente pensar em treinar. Ah, é difícil para mim ainda, eu gaguejo, eu tenho dificuldade, mas eu vou ter mesmo que fazer? Eu acho que muito provavelmente sim, porque ninguém mais tá fugindo disso. E tem muita gente fazendo e ainda não fazendo certo? Tem. E é isso, eu prefiro que faça e ainda não faça certo e busque melhorar. Não pode se acomodar lá no errado, né? É a mesma coisa da gente estar com uma dor e se acomodar na dor. Aí é um pouco a terapeuta aqui falando. Não se acomoda na dor. Busca melhorar sempre. Eu também não fazia live. Eu gravo há muitos anos, né? Trabalho com audiovisual há 20 anos, mas não fazia live. Já fiz ao vivo, tal, programa ao vivo, não sei o quê, mas live eu não fazia. Tudo bem, tô fazendo, né? A primeira é desconfortável, meio estranho, né? Que medo disso. Depois a gente vai melhorando, né? Claro que eu erro. Claro, todo mundo erra, ser humano. Mas se você não fizer, você não vai ver aonde você precisa melhorar, né? Muita gente fala, mas não consigo olhar para a câmera para mim é um martírio. Tem que treinar, faz amizade com a câmera. E quanto mais você grava, mais essa amizade acontece. Ninguém começa, né, nasce e sai andando, né? As crianças demoram até um certo tempo para começar a andar, mas elas tentam e elas não têm medo do tombo. Muitos até dão risada com o tombo, né? Mesma coisa em gravar. Vai gravando, vai treinando. Não quer mostrar para ninguém? Não precisa mostrar. Faça para você. E aí você analisa. O que eu preciso melhorar? Se você tem um amigo, uma amiga, alguém de confiança, pergunta para essa pessoa. O que você achou? Tá ruim? Tá bom? O que você acha? Né? Outra coisa é olhar o que pessoas com mais produção estão fazendo. Qual é o enquadramento que as pessoas usam? Como é que tá? Olhe para isso. Pesquise, olhe outros vídeos. Não precisa ser o meu, necessariamente, pode ter. Tem tantos vídeos bons por aí. Veja o que as pessoas estão fazendo. E vá buscar fazer também. Não precisa fazer igual, não é para imitar, mas é para entender esses conceitos que eu tenho passado para vocês, né? Eu vou continuar aqui mandando conteúdo para vocês, falando várias coisas sobre o vídeo, né? Mas uma coisa que não tem jeito é treinar. Você não vai ficar bom nisso se você não fizer. Ninguém nasce pronto. Eu também não fazia, né? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu tive que falar para a câmera, isso lá 20 anos atrás, né? Que eu também tenho formação de atriz e tal. Mesmo sendo atriz e tendo desenvoltura, já tendo estado no palco, na hora de falar para a câmera é sempre um susto, né? Eu tive um filme que eu fiz há muito tempo que eu falei muito para a câmera. E era na época da película. E película não é que nem hoje, que a gente grava. Película não, se gravava pouquíssimo, porque era muito caro. Ninguém tinha, né, como comprar muitos rolos de película, né, que é o filme. Então eu tinha que acertar. Então imagina a tensão de ter que acertar da primeira vez, falando para a câmera, quer dizer, um monte de coisa. Mas claro que eu fiquei nervosa, mas a gente vai fazendo e vai melhorando. Ensaia, pensa no que você vai falar, tenta assim não decorar, sobretudo quando é conteúdo. Se for um texto, decore e pronto. Música, decore e pronto. Mas se é conteúdo, tenta, atriz premiada, é verdade, fui premiada. Mas tenta falar do seu jeito. Eu brinco sempre, né? Todo mundo tem um jeitão. Esse é o meu jeitão. Você tem o seu jeitão. Usa ele, mas usa ele a seu favor, né? Se você começar a fazer e você fazendo se critica, aí a chance é que você trave mais. Se você vai fazendo e vai se amando,
a tendência é que você goste de fazer cada vez mais, né? Mesmo com as dificuldades, os desafios. Às vezes, falar um assunto mais difícil, né? Um TCC, um assunto assim, isso dá um frio na espinha. Mas não tem problema, vai fazendo, vai fazendo. Mesmo com frio na espinha. A gente fala, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Claro que o medo pode apontar algumas questões que aí às vezes você precisa cuidar. Por que isso me dá medo? Qual é o ponto exato que eu tenho medo? Eu tenho medo do quê? De errar? Errar, todo mundo erra. Então, não é isso. Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de ser ridícula? O teatro, a gente trabalha muito essa questão do ridículo. O que é o ridículo, né? Se você está falando de uma coisa que você acredita, que você estuda, que você tem o que passar, não tem ridículo. É só, de repente, o seu ego ali um pouco distorcido, daí esse já é o lado terapeuta, que tá gritando com você. Fala para ele, ego, fica um pouquinho quietinho, que agora eu preciso trabalhar, e vai negociando e vê o que pega mais. Porque nem sempre é a mesma coisa. Uma coisa que eu falo bastante, é difícil ver a própria imagem, é difícil ouvir a própria voz. A gente sempre acha que a nossa voz e a nossa imagem estão ridículas. Mas a gente tem que trabalhar com isso. É uma forma de se conhecer, e aí é uma das linhas que eu sou apaixonada dentro da terapia, que é essa linha de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para saber aquilo que é mais difícil de eu lidar comigo mesmo. Então, sempre buscar se conhecer é o que vai te ajudar a ter firmeza com o vídeo e fazer amizade com essa lente. Olha, a Su falando uma experiência dela aqui que é muito interessante, né? Que ela sempre fala para as professoras que se acharem mesmo sem acreditar. Que uma hora elas vão acreditar sem nem perceber. E é isso mesmo, Su, é maravilhoso isso que você faz. No seu trabalho, que eu sei que é super elogiado. É isso, é falar, eu sou linda. É isso, gente. E não tem medo, tá? Eu sou linda. Eu me acho linda. Se eu não me achar, quem vai achar? E esse linda não é porque eu sou linda, que eu sou mais que o outro, não é nada disso. Eu comigo mesma. E cada dia eu me achar mais linda no vídeo. Senão, não tem como. E claro que eu tenho ego. A gente fala assim, Célia, você não tem preocupação. Claro que eu tenho. Eu também quero. Se eu não tivesse, eu não passava batom. Se eu não tivesse, eu não tentava arrumar o cabelo. Claro que eu tenho. Isso é bom. Só que o meu ego não tá tão distorcido assim que eu tenha medo de aparecer no vídeo. Essa é a diferença. Então, todos nós temos uma beleza. E que bom que as belezas não são iguais, né? Cada um tem o seu jeitão. E que bom que cada um tem o seu jeitão. Eu tenho cabelo cacheado, pele morena, ou isso, aquilo. É bom isso, essa diversidade é boa. E nos últimos anos aumentou muito a diversidade no vídeo, né? A gente vê pessoas muito diferentes que a gente não via. E sair daquela ideia que existe uma beleza ideal para gravar vídeo. Antigamente se achava isso. Quando eu comecei, eu não fazia comercial para Curitiba, por exemplo. Eu só fazia comercial para Bahia, para o Nordeste, porque achavam que eu não era um tipo de Curitiba. Eu não podia ser uma pessoa que mora em Curitiba. E eu moro há, 39 anos em Curitiba. Então, você entende? A gente tem que se aceitar e se amar. E o vídeo trabalha muito isso, mesmo que a gente não queira. A gente precisa trabalhar o amor próprio. E o amor próprio a gente trabalha com autoconhecimento, né? Não tem como fugir. Por isso que eu sou uma diretora de cena, que sou terapeuta, e que juntei essas duas ideias, porque uma não vive sem a outra. E ao longo do meu trabalho, de 16 anos já, em videoaulas, eu percebi que se a gente juntar essas duas coisas, a gente consegue ter um profissional mais preparado. E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a entender esse processo. Que sim, a gente precisa cuidar da técnica, ser cuidadoso, minucioso com os detalhes e melhorar cada vez mais. Isso não quer dizer que não possa ser simples, que existem várias formas de fazer. O simples e a superprodução. A gente pode fazer tanto um quanto o outro, não tem problema nenhum. Até quero dar uma dica para vocês, quando vocês forem fazer o material de vocês, e pensar de 3 possibilidades básicas, tá? Para fazer o vídeo.
Você pode ter um vídeo que só você vai aparecer. É esse vídeo agora que eu tô fazendo. Só a minha cara, né? Mas você pode também fazer um vídeo que vai aparecer você, como eu falei lá do vídeo da receita, né? Pode aparecer você e pode aparecer imagens, outras imagens. No caso da receita vai aparecer os ingredientes, como que faz. Mas se fosse um outro tipo de conteúdo, podia aparecer você e imagens que você vai fazer no PowerPoint, ou imagens que você vai colher, imagens, né? Uma bola, uma pipa, né? Imagens, pictures, né? Que a gente chama, imagens. Então aparece você e aparecem essas imagens. Você vai entrecruzando na sua explicação e algumas imagens vão aparecendo para quê? Para clarear um pouco mais aquilo. De repente, eu mostrar um esquema vai ajudar meu aluno a entender o que eu estou falando, né? De repente, eu usar uma imagem vai dar um exemplo bom para ele, né? E a outra forma é mesclar esses dois, mas cuidado, só aparecer coberto, eu acho que isso distancia um pouco o aluno do professor. A ideia de você olhar para a câmera e fazer as pazes com a câmera é porque você conversa com o seu aluno. E aí você aproxima o seu aluno de você. Que é essa a ideia. O seu aluno ou sua audiência, se você estiver cantando uma música. Não é bom quando a gente está vendo um show ao vivo? E por um segundo, o músico lá olha para você, parece que ele te vê com o público. Claro que ele tem um monte de gente ali, mas ele te vê, ele se conecta com você. Na câmera é a mesma coisa. Quando o professor, ou palestrante, ou né, o ator olha para a câmera, ele se conecta com a pessoa. E isso é muito positivo no vídeo. Então não pode ser essa coisa, tô falando para qualquer um, olhando para qualquer lado. Não, eu tô olhando para você, porque eu tô falando com você. Essa é a diferença. Então aí você dá um foco. E quem tá assistindo se sente olhado. E isso é muito bom. Então converse com a sua audiência. Bem-vindo, Marcos. Converse com a sua audiência, não deixe de se conectar com quem você está falando. Isso é muito importante, seja ao vivo, seja gravado. Mas no gravado, às vezes, é mais difícil porque tem que olhar para a câmera, tem que olhar lá para a lente, né? Apresentador até brincava, a lente da verdade. Mas brincadeiras à parte, se você não olhar, você não se conecta. Então, tem essas três formas de você cobrir toda a sua imagem todo o tempo. Eu não recomendo. Eu acho que mesclar essas duas ideias, de ter você ao vivo, olhando para a câmera e ter uma imagem para cobrir, para explicações, para ficar mais claro, é bem interessante, né? Existem alguns formatos com bonequinhos, que você consegue fazer explicações bem claras e eu acho que também enriquece muito o vídeo. Então, busque essas ideias, porque eu acho que isso vai te ajudando. E claro, tudo depende do que você está fazendo, né? Quando eu comecei a gravar videoaula, essa troca foi muito interessante com os professores, porque os professores diziam, eu quero mostrar isso. E aí, junto com a equipe toda de produção, a gente fazia a melhor forma de o professor falar aquilo que ele precisa falar, né? E mostrar aquilo. Às vezes é um gráfico, às vezes é um esquema, às vezes é uma imagem, mas tudo tem que ser para ajudar. Não adianta enfeitar, tem que ajudar, tem que ser prático, tem que ser usual. O aluno tem que ver sentido naquela imagem. Então, esse é o cuidado que precisa ter. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em ficar bonito e esquece o mais importante, que é, será que o aluno entendeu? No meu processo de videoaulas, então eu revisava a aula também. Eu gravava e depois revisava. E nessa ideia de revisão, eu falava, nossa, mas eu não entendi isso. Se eu não entendi, o aluno ou quem está te vendo também não entendeu. Então a gente tem que sempre pensar com isso. Isso é o mais importante. Mais do que ficar bonito, do que a luz ficar perfeita. Claro que tudo isso é importante, mas será que a pessoa entendeu? Será que a pessoa se conectou com você? Será que você se fez entender? É aí que eu acho que é mais importante, né? É aí que eu falo, as pessoas que gravam vídeos e se conectam conseguem vender seu peixe, vamos dizer assim,
Seja produto, seja serviço, seja ideia. Às vezes só quer passar uma ideia. A gente vê aí professores renomados, né? Cada vez mais vendendo a sua ideia, ou de filosofia, ou de sociologia, ou seja do que for. Né? Médicos que a gente vê que aparecem, que falam bem para a câmera, que conversam, que vem uma outra pessoa ali. Então, é isso que é o nosso desafio aqui. Olhar e ver que o outro tá lá. Então, eu conheço muitas das pessoas que me assistem aqui, outras eu não conheço, mas eu imagino. Então, elas estão lá. Estou falando com a Márcia, estou falando com a Su, estou falando com a Cláudia, estou falando com o Marcos, estou falando com todas essas pessoas. E isso que faz dar sentido ao que eu estou falando. Tá, gente? Então, se vocês quiserem fazer perguntas, não precisa ser já, pode ser depois, nas minhas redes, eu quero que vocês façam, que isso ajuda muito a linha que eu vou fazer nos próximos vídeos, tá? Então, diga o que você achou desse vídeo, faça um comentário. Pode ser aqui, pode ser nas outras redes, tá, gente? Que vem bastante para mim é a questão do medo, né? Eu já falei um pouquinho, mas queria retomar esse assunto, porque o medo de falar para a câmera é medo do quê? É medo de si mesmo ou é medo do outro? Às vezes a gente tem medo sim do que o outro vai achar. E isso é muito comum. Mas isso para qualquer coisa. Para trabalhar, de repente, num lugar público. As pessoas têm medo do que o outro vai achar. Mas esse medo, eu gosto muito da Monja Coen, né? E eu acho ela uma graça e tem muitos ensinamentos. E eu acho que esse medo tem mais a ver com o que a gente acha da gente mesmo do que o outro acha. Porque na real, cada um está cuidando de si mesmo. A gente não para muito a nossa vida para saber o que o outro está fazendo. E mesmo que a gente fique sabendo do outro, isso passa tão rápido pela vida da gente que a gente não se atém a isso. Na verdade, a gente está com medo da gente mesmo. E às vezes, a gente mesmo, nós somos os nossos maiores boicotadores. Não são os outros. A gente se boicota antes de dar o passo. A gente fala que a gente não vai conseguir antes de fazer. E ninguém tá nem aí. Na verdade é isso. Pode ser dolorido pro ego falar isso, mas na verdade ninguém tá nem aí. Cada um tá lidando com as suas lutas internas a maior parte do tempo. E não tá preocupado com o que tá acontecendo fora. E se o gravar vídeo, o seu medo é o que o outro vai falar, pode até ser que ele fale alguma coisa. Mas isso vai ser tão rápido que o seu trabalho vai ficar. Então, se o seu medo é o medo do outro, você pode já ir dissolvendo ele hoje mesmo. Você precisa se preocupar com tudo isso que eu falei antes, que é a imagem que vai ter no seu vídeo, como vai estar o áudio do seu vídeo, como vai estar a luz do seu vídeo, que conteúdo você vai passar, se você está se conectando com quem você quer falar. Isso é o mais importante que você pode pensar. E já é bastante coisa para se preocupar, né, gente? E, claro, se sentir lindo, como a Su falou, sim, tem que se sentir lindo. Se você não se achar lindo, ninguém vai achar. Você pode ter certeza. Então, claro que tem dia que a gente se acha horroroso, né? Esses dias atrás aí eu gravei com a Isa, maquiadora, super querida e talentosa. No dia que eu acordei de manhã com uma espinha do lado do nariz. Falei, logo o dia que eu vou falar com a maquiadora, eu vou estar com uma espinha? Mas duvido que alguém tenha visto a espinha. Só eu sabia que a espinha estava lá, né? Então isso é o mais engraçado. A Su tá falando aqui que uma última coisa, que ela tem visto muitos vídeos que as pessoas estão angulando a câmera de baixo para cima. Boa, Su, que bom que você lembra de falar disso, porque eu já tinha notado em algum lugar, mas não achei mais e esqueci. O que a Su tá falando é de colocar a câmera aqui embaixo, assim, ó, e aparecer mais o nariz da pessoa do que qualquer outra coisa. Não façam isso, por favor. É muito feio, não fica bom, dá uma sensação péssima de ver, porque você fica vendo, além de aumentar essa parte aqui que ninguém quer aumentar, só mostra o nariz, é muito feio, o nariz de baixo para cima ainda, ninguém quer ver, cuidado com isso. E tem muita gente fazendo, sobretudo nessas conferências, no Zoom da vida, essas coisas, cuidado com isso.
Boa noite, Marcos. Deixa eu ver o que você colocou aqui. Pergunte. Numa live, por exemplo, o certo é mirar o olhar na câmera do celular ou na tela? Isso, vou responder para você, Marcos. Isso mesmo, Su. De baixo para cima valoriza só papo, que a gente deve querer esconder, e nariz, que, né? Por favor. Então, não vamos fazer isso. Eu penso assim, Marcos, se você estiver sozinho, que nem eu tô agora, olha mais na câmera, tá? Claro que o olhar pode dançar e olhar para a tela e olhar para a câmera, mas é melhor olhar para a câmera, porque quem está assistindo se sente visto. Se você estiver conversando com outra pessoa, que às vezes eu faço live com outras pessoas, né? Aí você pode variar entre olhar para a câmera e olhar para a tela. A gente, né? Eu acabo olhando para baixo porque eu leio os comentários de vocês, mas eu mantenho a maior parte do tempo olhando lá na câmera. É o mais importante, tá? E assim, como eu falei no começo, acho que você não estava aqui, né, Marcos? Mas depois você pode olhar lá na gravação. A gente precisa pensar no enquadramento. Isso é uma coisa bem importante, sobretudo quando a gente faz live no Instagram. Porque agora vocês podem ver que meu teto, que é esse pedaço que é acima da minha cabeça, tá pequeno. Numa gravação horizontal, ele estaria menor ainda. Mas como essa é uma gravação vertical, eu posso deixar um pouco mais de teto. Mas tá ok. Eu não tô mostrando muito teto, que eu poderia estar assim, mostrando lá em cima. Não, assim é meio exagerado. Só um pouquinho de teto. Quando você vai gravar e uma outra pessoa vai entrar, né? Que a gente divide a tela, fica um em cima, outro embaixo. Aí sim você precisa deixar mais teto. Por quê? Senão quando a outra pessoa entrar, o próprio programa corta metade da sua testa e fica estranho. Esse cuidado tem que ter. Isso no Instagram. Por isso que a gente precisa pensar em cada lugar que a gente tá. Se eu tô no YouTube, aí o ao vivo é lado a lado, né? Diferente. Se eu tô no Zoom, o Zoom, não sei se vocês conhecem, mas é um programa de reunião. Você faz reunião pelo Zoom. Aí aparece lado a lado, se são muitas pessoas, aparece em cima. Mas aí o quadro é bem estreito. Ele é um retângulo, né? Deitado. Não é que nem o Instagram, que é de comprido assim. Então eu tenho que pensar no meu quadro. No começo também eu falei, nem que vocês podem ver meu quadro. Eu tô aqui, mais pro canto. Eu tenho os quadros lá atrás dos gatinhos. Dá pra ver que eu gosto de gatinhos. Tem uma planta, uma mesinha tal, né? Então eu pensei nesse quadro. Então é isso que a gente tem que pensar. Cada formato que a gente vai usar, pensar nele. Gente, eu tô indo pro final desse vídeo. Foi ótimo esse papo, rendeu um monte, tá acabando. Eu quero deixar um beijo para vocês, agradecer a presença de todo mundo.